Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este primeiro domingo da Quaresma, esse tempo forte, esse tempo em que a Igreja nos convida à conversão, à mudança de vida, esse tempo em que a Igreja nos convida a revermos a nossa vida, revermos as nossas motivações e a nos convertermos, a nos colocarmos num segmento mais profundo e bonito de Jesus Cristo. A palavra de Deus que nós ouvimos na primeira leitura colocou diante de nós a realidade do dilúvio. O pecado que entrou na história, o pecado de nossos primeiros pais, o pecado que foi se alastrando e a realidade do pecado então que se fez presente na história e no coração humano. E Deus decide então castigar a humanidade, ou melhor, colocar um limite. Mas se encontra alguém que é justo. No meio dos pecadores se encontra alguém que é justo, Noé. E então Deus, através de Noé, salva a humanidade. E Deus faz uma aliança agora com Noé. Deus faz uma aliança, faz um pacto com ele. E é interessante a leitura que São Pedro faz, que a segunda leitura faz deste texto do livro do Gênesis, do dilúvio. São Pedro vê aí uma prefiguração de algo mais profundo do batismo. O batismo que nos lavou também do pecado. No dilúvio, a água lavou. No batismo, nós fomos lavados também do pecado. Na pia batismal, cada um de nós foi lavado dos seus pecados, ou foi lavado, não é? E lavado se configurou a Cristo para um segmento bonito de Jesus Cristo. Batismo que nos deu uma consciência nova, uma consciência de filhos e filhas de Deus. E a Quaresma é esse tempo forte que na igreja primitiva se preparava com mais força para o batismo, era a preparação mais próxima para o batismo, para essa realidade que cada um de nós já vive, a realidade do nosso batismo, a realidade de sermos filhos e filhas de Deus, a realidade de seguirmos Jesus Cristo com uma consciência reta, a realidade de seguirmos Jesus Cristo com uma consciência verdadeiramente convertida. Esse é o grande desafio da nossa vida, a conversão, a vivência do nosso batismo com uma consciência reta, a vivência do nosso batismo, verdadeiramente vivermos como filhos e filhas de Deus. A realidade do batismo. A Quaresma é esse tempo em que nós somos chamados a revivermos com força essa realidade do nosso batismo. E a conversão é isso. É a gente buscando cada vez mais, na vivência do nosso batismo, seguir Jesus Cristo com beleza. Seguir Jesus Cristo com inteireza, com totalidade do coração. É o que o Evangelho colocou diante de nós. Jesus que é conduzido pelo Espírito para o deserto. É claro que o deserto aí no Evangelho é um lugar mesmo, possivelmente o deserto da Judéia ali, né? Onde Jesus tinha sido batizado no Jordão e agora é conduzido para o deserto da Judéia ali. O deserto é o lugar do descampado, o deserto é o lugar da aridez, mas o deserto é o lugar também onde Jesus vence o tentador. Mas Jesus foi conduzido pelo Espírito. Amados e amadas de Deus, este elemento é importante no Evangelho. Jesus é conduzido pelo Espírito. Jesus tinha recebido o Espírito quando um pouquinho antes no Evangelho de São Marcos ali, ele tinha se submetido àquele rito batismal de João Batista. Diz o texto bíblico que o céu se abriu, o Espírito desceu sobre Jesus. Jesus recebeu o Espírito, agora o Espírito conduz Jesus para onde? Para o deserto. O Espírito é aquele, amados e amadas de Deus, que quer conduzir também a vida de cada um de nós,
que quer conduzir a existência de cada um de nós. Quando nós nos deixamos conduzir pelo Espírito, mesmo as realidades mais difíceis se tornam sempre possibilidades na nossa vida. No deserto, no lugar da aridez, no lugar da provação, Jesus ali vence o inimigo. Por quê? Porque é o Filho de Deus, mas o Filho de Deus que era conduzido pelo Espírito. Cada um de nós também recebeu o Espírito. Cada um de nós recebeu o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo. Nós recebemos o Espírito Santo, o sacramento da crisma. A crisma é o sacramento do Espírito Santo. Nós também fomos ungidos com o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus que habita nos nossos corações. O Espírito Santo é Deus que habita em nós. E habitando em nós, Ele nos empurra também. Ele nos conduz como conduziu Jesus. Nos conduz sempre a um amor mais profundo para com Jesus, nos conduz sempre a irmos saindo de nós mesmos, a irmos saindo do nosso caos, né? O que é o caos na nossa vida? O caos na nossa vida é o pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus. O caos na nossa vida é tantas coisas que não estão de acordo com o projeto de Deus. E tem tanta coisa na vida da gente que não está de acordo com o projeto de Deus. E o que a gente tem que fazer nesse tempo da quaresma? Buscar ir tirando essas coisas, buscar ir pedindo o Espírito de Deus que vá transformando o nosso coração, que vá transformando a nossa vida. Há tantas coisas lá dentro, que às vezes dentro de nós, não é verdade? Que às vezes não está bem. A gente precisa olhar para dentro de nós e perceber que às vezes tem tanta coisa que não está bem, porque é o erro, é coisa errada, não está bem porque às vezes é coisa que não é falta de integração dentro de nós, maus sentimentos, maus desejos, que a gente vai alimentando e aquilo vai ficando dentro de nós. E a gente tem que ir trabalhando essas coisas, não é? A conversão é isso, é a gente sempre passando de um pior para o melhor. Isso é constante na vida da gente. A gente sempre buscando ser melhor. Não é? E Jesus, então, conduzido pelo Espírito, venceu o tentador. E o evangelista narra como que uma cena paradisíaca. No deserto, estava entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Não é o Filho de Deus, é o Filho de Deus que vive a harmonia, a criação com o pecado, a harmonia foi quebrada. Jesus é aquele que traz agora a possibilidade de uma harmonia maior na história, que traz a possibilidade de uma harmonia maior na nossa vida, que traz a possibilidade de vivermos mais harmonicamente, né? É o que o Espírito vai fazendo em nós, quando ele vai nos conduzindo na direção do Evangelho de Jesus Cristo, quando Ele vai nos conduzindo na direção de Jesus Cristo. E agora o Evangelho fala que Jesus depois foi para Galiléia e lá começou a anunciar o reino de Deus. O tempo já se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Né? O tempo já se cumpriu. Que tempo é esse? O tempo de Deus. Ele é o próprio Filho de Deus presente na história. É o tempo de Deus, o tempo da salvação de Deus. Esse tempo se cumpriu e o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é aquilo que Jesus veio trazer. Jesus veio colocar em movimento o reino de Deus através dos seus gestos, através das suas pregações, através da sua palavra. O reino de Deus está próximo. E qual é o convite? Qual era o convite para as pessoas daquela época? Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos é uma palavra, não é? A palavra grega aqui é a palavra metanoia. O que quer dizer a metanoia? A metanoia é uma mudança. A conversão é uma mudança, mas não uma mudança qualquer, uma mudança profunda que se realiza no coração, na vida de cada um de nós. Não é mudança só de aparência, não é verdade? As pessoas hoje
não é um mundo rico aí, muita gente gosta de mudar a aparência, fazer plástica, fazer isso, fazer aquilo, né? A mudança na aparência, mas a conversão não é isso não. A conversão não é a mudança na aparência, a conversão é mudança no coração, é lá dentro, né? Uma mudança profunda, mudança que o Espírito de Deus vai realizando em nós, né? Santo Agostinho dizia que a conversão é sempre a passagem de um pior para um melhor. De um pior para o melhor, quer dizer, daquilo que não está bem na nossa vida para o bem. Se a gente não está amando direito, buscar amar mais. Se a gente não está perdoando direito, buscar perdoar mais. Se a gente está lá no coração com sentimentos negativos, com sentimentos ruins, buscar ir trabalhando esses sentimentos ruins. Se a gente não fala com alguém, a gente tem rancor, tem ódio, tem alguma coisa contra alguém, buscar se reconciliar. Não é? É assim tanta coisa que a gente vai percebendo que às vezes dentro de nós não está bem. E a gente vai mudando. Às vezes eu não gosto de alguém dentro da comunidade. É a busca da gente tentar se reconciliar com aquela pessoa. A conversão é isso, é você dar um passo. Mas dar um passo por quê? Por causa do amor para com Jesus Cristo. Buscar dar um passo por quê? Buscar dar um passo porque o Evangelho me manda fazer. A conversão é isso, não é? Convertei-vos e crede no Evangelho. Crer no Evangelho quer dizer ir fazendo com que o Evangelho vá se tornando vida na nossa vida, nas pequenas e grandes atitudes nossas, fazer com que o Evangelho vá verdadeiramente transformando a nossa vida. E nesse tempo da Quaresma, somos convidados também a assumirmos a campanha da fraternidade, não é? Fraternidade, diálogo. O diálogo é uma opção de amor. O diálogo é opção de amor. É preciso assumir. Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais polarizado. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas não se veem mais como irmãos e irmãs, não é verdade? E o que a gente tem que fazer? O diálogo. O diálogo é sempre a possibilidade da gente resolvendo os problemas. O diálogo é sempre essa possibilidade da gente ir crescendo, não é? O diálogo é sempre a possibilidade da gente perceber que o outro, a outra, não é um inimigo, mas é alguém que é dom para mim, é alguém que eu tenho que escutar também, não é verdade? A vida não é monólogo, a vida é diálogo. O diálogo implica a gente falar, implica a gente escutar, né? E a sociedade cresce quando a gente é capaz de dialogar. Então, amados e amadas de Deus, peçamos a graça que nesse tempo da Quaresma nós possamos crescer verdadeiramente, possamos passar sempre de um pior para o melhor, que o Espírito de Deus nos ajude nesse caminho, na vivência do nosso batismo, que a nossa comunidade, nossa paróquia, nesse tempo da Quaresma, possa se converter cada vez mais, se tornando cada vez mais uma igreja evangelizadora, missionária. É assim, é o caminho. É um caminho que a gente pessoalmente vai trilhando, é um caminho que como igreja nós vamos trilhando, é a conversão. Conversão é sempre passar de um pior para um melhor. É a gente sempre tirando da nossa vida aquelas coisas que não estão bem, aquelas coisas que não estão de acordo com o projeto de Deus. Então que o Espírito de Deus nos ajude verdadeiramente a nos convertermos, que Ele ajude a irmos transformando os caos que existe em nós, quer dizer, o pecado, aquelas coisas ruins que existem em nós, em possibilidade de mudança, em possibilidade de vida nova, em possibilidade de sermos melhor. Na certeza de que quando formos celebrar a Páscoa, todas essas coisas que a gente deixou para trás, que a gente se converteu, se tornam vitória na ressurreição de Cristo, né? Onde a gente verdadeiramente celebra a ressurreição, porque também nós ressuscitamos. Quando a gente passa de um pior para o melhor, quando a gente se converte de alguma coisa na vida da gente, a gente também ressuscita, né? A gente vai ressuscitando com Cristo, a gente vai vivendo com mais totalidade o nosso batismo, a gente vai vivendo com mais inteireza o nosso batismo. Amém.